Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos que estão assistindo. Deixa eu fazer um vídeo aqui um pouco rápido, falando um pouco sobre como Satanás, né, realmente age, tá? Sei que todo mundo já tem uma noção de basicamente como que ele age, mas eu quero reforçar aqui, usando a interpretação minha que eu tenho baseada nas escrituras, né, para explicar basicamente como que ele age, tá? E, enfim, vamos lá. Basicamente, a gente vê que alguns exemplos na Bíblia que mostram que Satanás ele age implementando um tipo de dúvida, tá? A gente sabe que no Antigo Testamento, Satanás, ele na verdade, né, traduzindo do hebraico, ele significa o opositor, tá? Ou seja, ele é o opositor, tá? No sentido de que ele testa as pessoas em relação à fé a Deus, tá? Então ele vai tomar ali certas atitudes na vida da pessoa para fazer o quê? Para testar a fé dela relacionado a Deus, tá? E como que ele faz isso? A partir da dúvida. Ele implanta uma dúvida. É assim que começa, tá? Vamos dar o exemplo ali, por exemplo, do livro de Jó, tá? Onde fala sobre Deus convocando uma assembleia, Satanás estava entre eles, e Deus está elogiando Jó, e Satanás fala que Jó só é um homem fiel a Deus, porque ele tem ali tudo bom e do melhor. Deus fala, então, ok, tudo que ele tem agora é seu, mas não encoste um dedo no homem. O que Satanás faz, então? Ele começa a tirar ali os bens de Jó. Por quê? Porque a partir disso ele vai plantar uma dúvida na cabeça de Jó, né? Onde Jó vai pensar, pô, mas eu sou um homem fiel a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou perdendo aqui esses, vamos resumir, bens materiais, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão fiel a Deus. Ou seja, ele vai plantar essa dúvida, onde vai deixar ele em cima do muro relacionado à fé em Deus, sabe? Por que isso está acontecendo comigo? Sabe? Eu sou temente a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ou seja, isso vai testando a fé dele através da dúvida, tá? Ou seja, não é como se Satanás, de certa forma, tivesse possuído Jó para ter essa dúvida. Eu não sei se ele chega a possuir alguém e ele realmente quer fazer isso a partir da dúvida, eu não sei. Mas o que me parece vendo é que, na verdade, ele apenas planta essa dúvida. O que vai acontecer depois é de acordo com a pessoa, tá? A gente pode ver um exemplo, por exemplo, quando a gente pega Adão e Eva, a serpente, quando influencia a Eva a comer o fruto, depois Adão, né, consequentemente, eu acredito que foi algo parecido. Acredito que a serpente, naquela época, talvez possuía um tipo, não sei, de consciência, talvez semelhante a nós, um tipo de poder, tanto que quando Deus, ele fala com Adão e Eva, expulsa do paraíso, você vê que Deus, basicamente, de certa forma, culpa ali a serpente por ter deixado isso acontecer, por ter deixado ser como se fosse influenciada. Então, pode ser que Satanás, ele plantou talvez uma certa dúvida na serpente, a serpente tinha algum tipo, sim, de consciência, algo assim, e ele plantou esse tipo de dúvida na serpente, tá? Eu sei que o que a gente imagina que na verdade ele possui a serpente, não descarta essa possibilidade, né? Mas pode ser que talvez ele tenha também plantado uma certa dúvida na serpente, que fez a serpente querer falar com Eva e pensar, pô, se eu apenas ali, sei lá, testasse Eva, ou quem sabe, não sei, só para ver se ela comeria essa fruta, ou seja, a partir de uma dúvida. E a serpente decidiu fazer isso, tá? E claro, a partir do momento que ela faz isso, essa dúvida, ela basicamente está indo contra, né, a regra de Deus, que ela não comer aquela fruta. Porque por mais que Deus falou para Adão e Eva, tá? A serpente provavelmente tinha essa consciência de que assim, não tinha por que ela fazer algo assim, sabe? A serpente nunca faria algo assim, na verdade, por si só. Então se ela tinha algum tipo de consciência, ela não foi possuída mesmo, tá? Que é o que mais acredita que ela foi possuída, ela foi brotada então a dúvida, tá? Na própria mente dela, que fez com que ela de alguma forma quisesse ali testar Eva. E foi lá e testou, tá? Mas sim, como a gente não sabe se a serpente realmente tinha algum tipo de consciência, então nesse caso dá mais a entender que ela foi possuída, né? Mas que, se não, entra nessa questão mencionada, né, que eu falei, da dúvida, tá? Outro caso é justamente com Pedro, quando Jesus fala para Pedro que ele vai negar ele 3 vezes. E Pedro vai e fala, não, eu jamais faria isso com o Senhor. E Jesus fala, se afaste de mim, Satanás. Por quê?
Muito provavelmente Satanás estava ali naquele momento, tá? E plantou a dúvida em Pedro, porque Jesus Cristo é autoridade. Ele é o bem, ele é a autoridade. Então, a partir do que ele fala para Pedro, você vai me negar 3 vezes? É porque isso é real. Pedro já viu que Jesus tem autoridade, que ele é o Filho de Deus. Já viu os milagres que ele fez, os ensinamentos e tudo mais. Então era para ele basicamente abaixar a cabeça e falar: Senhor, peço perdão, então pelo que eu vou fazer. Mas não. Ele provavelmente foi plantado na dúvida, através de Satanás na mente dele, que fez ele pensar: mas eu faria isso? Sabe que eu faria isso? Então quando ele fala para Jesus: não, Senhor, eu jamais faria isso, ele não falou isso provavelmente com 100% de certeza, ele falou com uma certa dúvida, sabe? E essa dúvida, o que faz? Vai tá basicamente colocando como se o que Jesus falou não fosse o certo, como se Jesus não estivesse mentindo de certa forma, que vai contra, então, Deus, né? Porque Jesus é a encarnação de Deus. Então, Satanás planta essa dúvida também na cabeça de Pedro. E Jesus já identifica que foi Satanás, então ele fala: afaste de mim, Satanás, tá? Então é assim, dessa forma que Satanás vai agir, tá? Se ele possui pessoas, treinamentos ou não, eu não sei. Não sei se seria um tipo de possessão, não sei. Mas a questão é que tudo começa a partir da dúvida. Ele vai te fornecer uma dúvida, vai te plantar uma dúvida na sua cabeça, onde essa dúvida vai sempre ser voltada para fazer algo que agrada a Deus e algo que não agrada a Deus. E aí vai de você escolher se vai fazer isso ou não. Claro que a interpretação que eu tenho hoje em dia é que ele não vai necessariamente fazer isso de uma forma assim individual, né? Em cada pessoa. Hoje em dia, com a tecnologia, ele realmente usa a tecnologia. Ele vai usar a internet, ele vai usar a TV, tá? Vai usando ali as redes sociais, né? Para poder, a partir de um vídeo, né? A partir de uma imagem, plantar também um tipo de dúvida na cabeça das pessoas, só que nesse caso, muita gente. Então, uma imagem vai plantar dúvida na cabeça de muita gente. E essa dúvida sempre vai ser colocando em prova a fé que ela tem a Deus. A fé que ela tem a Jesus Cristo. Ela vai ficar ali, né, em cima do muro, se vai fazer algo que vai desagradar a Jesus, algo que não vai desagradar a Jesus, tá? Então, então essa dúvida vai fazer com que ela fique nesse teste, tá? Hoje, através da tecnologia, é como ele vai agir, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a tecnologia. No passado, como não tinha, provavelmente era de pessoa em pessoa, imagino eu, tá? Que isso acontecia, tá? Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo, que tudo começa a partir dessa dúvida, quando essa dúvida ela vem. Tá? Porque Adão e Eva nunca fariam aquilo se não tivessem sido testados pela cobra, e pode ser que a cobra foi testada de alguma forma também, mas não se sabe. Ou seja, porque a nossa natureza é estar ali sempre servindo a Deus. Mas como o mal existe no mundo, aí a gente é testado, vem a dúvida, e aí a gente às vezes termina pecando. Tá claro que tem situações que a gente, claro, pecou sozinho, veio da nossa mente mesmo, a gente cometeu um erro, tá? Só que eu acredito que mesmo quando vem sozinho, isso é reflexo de algo que já aconteceu no passado e em algum momento você foi influenciado. Em algum momento algo te influenciou, colocou essa dúvida na sua cabeça e agora você pensa sozinho e erra sozinho, sabe? Sem ninguém tá ali colocando essa dúvida em você. Então é isso que eu queria falar desse vídeo. A gente sempre tem que ficar atento com nossos pensamentos. E depois, claro, com os fatores externos, que seria o próprio celular, a própria TV, tá? A gente tem que tomar cuidado e sempre orar, né? Para evitar essas tentações, né? O próprio Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, fala sobre nos livrar da tentação. Então, é isso. Agradeço para quem assistiu até aqui. Fico aberto aí a debater sobre também, conversar sobre. E é isso. Que a paz esteja com todos. Valeu!